Capítulo 604, Porque você não desce e brinca comigo. Tradução, do Corão Revisão, 0. Nesse momento, Lin Ming agarrou a lança divina do cometa roxo e apontou-a para Yanxi. A expressão de Yanxi subitamente ficou extremamente feia. Ele havia cuidadosamente bolado as suas táticas e também usado seu espírito de batalha, este era o ataque mais forte que ele poderia usar. Mas mesmo assim, ele ainda havia falhado. Se continuassem a lutar, o resultado já estava quase decidido. Lin Ming. Vamos parar por aqui. Não me force. Yanxi agarrou sua espada negra enquanto ele soltava as palavras entre os dentes cerrados. Forçar você? Lin Ming sorriu, você está brincando comigo. Quando vocês três pensaram em lutar continuamente comigo e me desgastar, você achava que eu estava forçando você? Naquele momento, você deveria ter pensado quando chegasse a este ponto. Esta é uma batalha de vida ou morte. Se eu fosse aquele que estivesse perdendo, você realmente acha que eu acredito que você teria parado aqui? Agora que estou ganhando, você está me dizendo para não forçar você. Há algo tão ridículo neste mundo. Lin Ming zombou. Com um estalo da lança divina do cometa roxo, arcos mistos de eletricidade e fogo começaram a se entrelaçar na ponta da lança. Não pense que estou realmente com medo de você. Se eu detonar esse espírito de batalha que obtive no caminho do imperador, farei com que ambos morramos. Os olhos de Yanxi brilharam insanamente. Agora que Yanxi foi levado tão longe, ele abandonou sua covardia. Ele faria absolutamente o que ele disse que faria. Espírito de batalha. Oh! Lin Ming pensou por um momento, então essa coisa é chamada de espírito de batalha. Parece que tenho alguma ideia sobre isso. Os fragmentos de alma que Lin Ming herdara do cubo mágico estavam incompletos, mas ele tinha algumas lembranças vagas sobre os espíritos de batalha. Espíritos de batalha e intenções marciais eram chamados de duas faces do conceito de artes marciais de um artista marcial. No entanto, as intenções marciais eram geralmente habilidades de apoio e raramente existiam aquelas que poderiam na realidade se transformar em algo com um poder de ataque real. Mas um espírito de batalha era exatamente o oposto. Na maior parte do tempo eles eram usados diretamente para aumentar o poder de ataque de alguém. Eles poderiam ser ligados a qualquer coisa e poderiam aumentar o ataque de um artista marcial até o limite. Eu vou dizer de novo. Se eu detonar esse espírito de batalha, então, sem dúvida, sofrerei muito, talvez até morra, mas você não ficará melhor. Eu vou arrastar você até o fim comigo. Enquanto Yanxi falava, sua espada negra começou a queimar com uma chama cinza. A chama ficou cada vez mais vibrante, apenas olhando para ela passava a sensação de que a alma fosse congelada. Yanxi apostou tudo nesse trunfo final. Em seu desespero, ele havia chamado cada grama do poder de seu espírito de batalha em seu corpo. Lin Ming simplesmente não se importava. Ele levantou sua lança longa e apontou para a garganta de Yanxi. A fria e afiada ponta de lança roxa sibilou enquanto arcos de eletricidade perfuravam o ar. Vamos parar por aqui. Eu vou te contar tudo o que eu compreendi sobre espíritos de batalha. Yanxi usou uma transmissão de som de verdadeira essência para falar. Embora fosse humilhante, quando se tratava de sua vida, ele só podia suportar esta humilhação. Oh! Lin Ming sorriu, diga-me o que você entendeu sobre os espíritos de batalha e adicione 3 ossos do deus demônio do tamanho do ovo de um pombo. Se você fizer isso, eu vou poupar sua vida patética. 3 ossos do deus demônio do tamanho do ovo de um pombo. Yanxi bufou. Você acha que os ossos do deus demônio são como repolho que você pode comprar no mercado local? Depois de tantos anos na torre divisória de céus, o máximo que recebi foram 2 ossos do deus demônio do tamanho de um longani e eu já os usei. Como posso lhe dar 3, sendo eles ainda maiores? Bem, então, já que esse é o caso, cumprimente a morte.
Lin Ming gritou friamente e estendeu a lança. Os conceitos do trovão e fogo se entrelaçarão. Arco-íris penetrante. Seu desgraçado. Já que você quer tanto morrer, então cumprimentemos a morte juntos. Os olhos de Yanxi brilharam insanamente, seu rosto se contorceu como o de um lunático. Espírito de batalha do imperador, exploda. Ou. No topo da espada negra de Yanxi, chamas de cor cinza escura saíram como um vulcão em erupção. Veias azuis se retorceram em seu rosto e todos os vasos sanguíneos em seus braços começaram a se destacar. Com um grito enlouquecedor, Yanxi pegou sua espada com as duas mãos e cortou em direção a Lin Ming. Chamas cinzentas explodiram no ar. Enquanto a explosão se intensificava, podiam-se ouvir os sons lamentosos como os de fantasmas sendo torturados. Esses sons eram obviamente ilusões, mas por alguma razão ecoavam diretamente nos ouvidos, esgueirando-se pelo cérebro de alguém e fazendo o seu mar espiritual tremer. Enfrentando o fogo imenso do espírito de batalha que cobria os céus, os olhos de Lin Ming se contrairão. A verdadeira essência comprimida da força do deus herege explodiu até o limite e o sangue da fênix ancestral ardeu dentro dele. O espaço sob seus pés começou a se torcer estranhamente. Lin Ming se tornou um com a sua lança e o poder do trovão e do fogo se contorceu cada vez mais rápido até se tornar um tornado. A força em espiral repeliu todo o poder do espírito de batalha nas proximidades. Bang bang bang. Como um feixe de luz voador, Lin Ming agarrou a lança divina do cometa roxo e cortou o vazio, destruindo as chamas do espírito de batalha. No entanto, este ainda era um espírito de batalha de um imperador. Mesmo que fosse apenas um resquício, à medida que ele alcançava a origem da luz, seus restos finais de poder ainda criavam um impacto aterrorizante. Na intensa colisão de energia, o fogo do espírito de batalha era como uma faca que dividia a verdadeira essência protetora de Lin Ming e cortava a sua carne. No entanto, depois de Lin Ming completar 100% do refinamento medular e até mesmo aberto o primeiro portão dos 8 portões internos escondidos, seu poder de defesa corporal era incomparavelmente resistente. Apesar do poder do espírito de batalha esfaquear o seu corpo, ele era apenas um pequeno corte em sua carne. Lin Ming passou pela teia de fogo e disparou em direção a Yanxi. O que? Yanxi ficou imensamente chocado. Neste ponto, ele já havia usado mais de 70% de sua verdadeira essência. Cerrando os dentes, Yanxi apostou sua última gota de força em um único ataque e atacou com a espada na direção da garganta de Lin Ming. Este era um ataque que não tinha absolutamente nenhuma defesa por trás dele. Yanxi sabia que ele já estava morto. Já que as coisas eram assim, ele levaria Lin Ming com ele. Como é ingênuo! Essas palavras indiferentes ecoaram nos ouvidos de Yanxi. Este também foi o último som de voz que ele escutou. No momento seguinte, a cabeça de Yanxi explodiu como uma melancia que recebeu um impacto. A lança de Lin Ming atravessou a cabeça de Yanxi como um meteoro flamejante. O poderoso impacto junto com a força explosiva do trovão e do fogo se contorcendo fez com que a cabeça de Yanxi fosse totalmente esmagada, o seu cérebro e sangue instantaneamente evaporando. Enquanto pedaços de crânio e carne ainda voavam no ar, Lin Ming já havia pousado do outro lado, a centenas de pés de distância. Atrás dele, a espada de Yanxi estava apenas meio erguida e nunca mais ficaria mais alta. Essa era a diferença da velocidade absoluta. Acabou. Lin Ming guardou a lança divina do cometa roxo. Nesta batalha, em uma situação em que ele não tinha aberto os 8 portões internos escondidos, sua vitória não foi fácil. Suas roupas foram rasgadas e seu corpo estava coberto de cortes devido ao poder do espírito de batalha, dezenas de áreas em seu corpo estavam sangrando. Afinal, o espírito de batalha de Yanxi ainda veio de uma potência no nível de imperador. Quando ele entrou em combustão com aquela explosão final com toda a força, o poder exibido foi extremamente aterrorizante.
No final, até cortou a verdadeira essência corporal protetora de Lin Ming. Na verdade, essas várias dúzias de cortes sangrando em seu corpo nem sequer poderiam ser considerados ferimentos para ele, apenas o faziam parecer um pouco aflito. Talvez houvesse alguns artistas marciais arrogantes e orgulhosos que se importavam com sua imagem e sempre quisessem vencer de uma maneira bonita e espetacular, mas para Lin Ming isso não era nada. Bang! O cadáver sem cabeça de Yanxi caiu no chão. Foi assim que ele morreu. Esta terceira partida também foi a última. Com Yanxi morto, esta foi uma vitória completa de Lin Ming. O público ficou em silêncio. Em 3 partidas seguidas sem intervalos que foram planejadas para desgastá-lo e Lin Ming lutou até a última. A julgar pela sua aparência, ele pode ter sido ferido, mas ainda tinha forças. Esses 3 eram parte dos demônios celestiais das 7 estrelas e não apenas isso, mas todos haviam entrado no caminho do imperador, fazendo com que sua força aumentasse grandiosamente. Originalmente, ninguém pensava que Lin Ming venceria. Todos simplesmente achavam que ele era muito ousado e imprudente, mas o verdadeiro resultado final desafiava todas as expectativas. Todos estes 3 grandes mestres foram completamente mortos por Lin Ming. No início da luta, quem poderia imaginar que Lin Ming, que acabara de terminar a gaiola real, teria sua força aumentada até um grau tão ridículo? Isso está me enlouquecendo. Eu acho que Lin Ming ainda tem pelo menos 50 a 60% de sua força. Eu não posso imaginar quanta verdadeira essência ele ainda tem dentro dele. 3 partidas contínuas e todos os 3 eram adversários que estavam entre os demônios celestiais de 7 estrelas. Havia até personagens importantes como Yanxi e Maha, mas, mesmo assim, Lin Ming matou todos eles enquanto recebeu apenas algumas pequenas feridas. Essas pequenas feridas na sua carne, para não mencionar Lin Ming, mas não eram nada para todos os outros artistas marciais no terceiro andar. Eles ficariam totalmente curados em apenas algumas horas. Realmente digno de ser um Asura titulado. Verdadeiramente digno de ser conhecido como o talento número 1 dos últimos 10.000 anos do continente do demônio sagrado. Seu cultivo está apenas no nível de pico do reino Xiantian, mas ele já tem esse potencial. Depois que ele se tornar um imperador inigualável, isso será verdadeiramente aterrorizante. Ei, quantas etapas da destruição da vida você acha que Lin Ming será capaz de atravessar? Um artista marcial perguntou em voz alta. Os humanos eram fracos, mas isto era apenas antes de se tornarem imperadores inigualáveis. Os humanos eram talentosos em sua percepção e a sua compatibilidade com as leis era apenas inferior à dos Fês. O principal limitador de sua força era seu corpo. Esses corpos fracos e frágeis faziam com que os humanos ficassem limitados tanto no poder de ataque quanto no poder defensivo. Mas os céus eram justos? Antes de se tornarem imperadores inigualáveis, os humanos tinham que ultrapassar as etapas da destruição da vida. A destruição da vida era a porta da morte para os humanos. A taxa de mortalidade para atravessar cada etapa era extremamente alta. Essa também era a razão pela qual havia um número muito menor de potências do nível dos imperadores da raça humana do que qualquer outra raça. No entanto, correspondentemente, quando alguém atravessava com sucesso as etapas da destruição da vida, seu corpo seria remodelado. A força das potências humanas aumentaria rapidamente. Se alguém pudesse atravessar as 8 etapas da destruição da vida, sua força superaria em muito todas as outras raças. A força atual de Lin Ming já era alta a ponto de ser ridiculamente esquisita. Se ele cruzasse 8 etapas da destruição da vida no futuro, quão formidável ele se tornaria. Pensando nisso, os artistas marciais presentes não ousaram imaginar mais. Na sessão de convidados especiais, Feng Shen estava ouvindo os artistas marciais em torno dele que estavam conversando e expressando suas opiniões. Ele balançou sua cabeça.
Essas pessoas não entendiam o quão aterrorizante foi esta batalha. Essa foi a detonação de um espírito de batalha de um imperador. Mesmo assim, ainda foi defendida por Lin Ming. Um espírito de batalha de um imperador, mesmo que fosse apenas o mais fraco dos espíritos, ainda continha um poder explosivo extremamente aterrorizante. Infelizmente, Yanxi não conseguiu controlar essa força. Tudo o que ele podia fazer era deixar esse espírito de batalha explodir como quisesse, espalhando a energia em todas as direções. Isso fez com que a maior parte da energia fosse desperdiçada e apenas uma pequena porção alcançasse Lin Ming. E quando Lin Ming se tornou um com sua lança, ele também usou o poder em espiral de sua lança para desviar o poder do espírito de batalha, resultando que ele recebeu apenas pequenas feridas no final. Feng Shen tinha uma visão extraordinariamente boa. Ele tinha visto princípios profundos e misteriosos que Lin Ming tinha usado para evitar o poder do espírito de batalha. Isso o levou a admirar Lin Ming ainda mais. Lin Ming não tinha apenas uma força terrível, mas também um raciocínio incrível. Em uma situação tensa, ele ainda optou por usar a tática mais apropriada no momento-chave. Eu não sou páreo. Feng Shen tinha vergonha de sua própria inadequação. Ele estava confiante de que ele poderia ter derrotado Yanxi, mas derrotar Lin Ming em sua condição de pico, isso era impossível. Desconsiderando a sua condição de pico, mesmo se Feng Shen subisse ao palco agora e desafiasse Lin Ming, que já havia consumido uma grande quantidade de sua força, ele tinha que admitir que as chances dele derrotar Lin Ming não eram mais do que 50%. No palco da arena, Lin Ming calmamente pegou o anel espacial de Yanxi e sua espada preta tesouro. Neste momento, a energia infernal dentro do corpo de Yanxi flui para Lin Ming. O quarto par de asas em sua tatuagem celestial demoníaca tornou-se cada vez mais visível. Agora ele alcançou o auge de um demônio celestial de 8 asas e estava a apenas um passo de ser um demônio celestial de 10 asas. No entanto, cruzar essa última etapa não seria fácil. A única maneira seria matar alguém no nível de um demônio de 7 estrelas ou superior, caso contrário não haveria como essa tatuagem celestial demoníaca crescer mais. Que infelicidade! Lin Ming sacudiu a cabeça. Ele estava um pouco chateado. No assento de honra, o Lorde Superior Yan bufou friamente. Tudo o que Feng Shen tinha pensado, ele também pensara o mesmo. Ele levantou-se com uma expressão séria, sem interesse em ficar mais nem um minuto e depois se virou para sair. Mas neste momento, Lin Ming olhou para cima. Ele sorriu enquanto dizia, Yan, fugindo tão cedo. Por que você não desce e brinca comigo? O que? O Lorde Superior Yan ficou surpreso, instantaneamente congelando no local. Todos os outros artistas marciais presentes estavam além de chocados. Todos tinham expressões incrédulas enquanto olhavam para Lin Ming. Agora neste momento, o que ele disse?